Então, pessoal, hoje eu estou aqui com o Reinaldo, especialista em pneu da Pneu Store, para tirar todas as nossas dúvidas. Hoje a gente vai saber tudo sobre pneu, pneu de carro elétrico. Nós vamos conhecer o pneu do jeito que deve ser, com a mão na borracha. Então, Reinaldo, que espaço é esse que a gente está aqui hoje? Cara, aqui é o CD, um dos maiores que nós temos, mais de 115 mil metros quadrados de armazenagem. Tem pneu de caminhão, pneu agrícola, pneu industrial, passeio para todas as divisões. Então esse daqui é o lugar para quem quer conhecer pneu de fato. Quando eu comecei a trabalhar com pneu, eu senti que eu não conhecia nada. Muita gente olha e fala, é borracha. Pneu é tudo igual, né? E não é. O pneu é um redondo de borracha, às vezes nem é de borracha. Existem alguns pneus, devido a tecnologias, que são feitos inclusive com arroz no insumo, que é a sílica de arroz, bastante coisa assim que você às vezes não conhece quando não convive, né? Uma coisa que eu queria entender, porque pra gente que é motorista, pneu é tudo igual. É borracha, a medida tanto faz, cabendo no carro e no bolso, mas eu acho que é importante a gente entender até para comprar o pneu certo, para que ele tenha a melhor eficiência e a maior durabilidade. Realmente é uma crença do público, do usuário em geral, não é só motorista de aplicativo. Quando eu compro o pneu é tudo igual? Cara, não é tudo igual. Quando eu falo de pneu, existe a tecnologia, existe medida, mas existem outras coisas por trás que nós devemos avaliar na hora de comprar. Pneu, quando eu falo de caber no bolso, eu falo também da economia de combustível que eu consigo ver na Ecolabel, que é essa etiqueta que em todo pneu você encontra, inclusive no nosso site, rolando o produto lá embaixo você tem acesso à Ecolabel, que demonstra a economia de combustível, ou seja, a resistência ao rolamento, o esforço que o veículo precisa fazer para rolar esse pneu é menor por conta do índice C. Quando eu falo de frenagem na chuva, a segurança é um ponto muito importante que deve ser avaliado quando compra um pneu. Você só pensa que, esse pneu é ruim para frear na chuva quando você pisa no freio na chuva e ele não responde. E não precisa testar. Você consegue ver isso daqui diretamente na Ecolabel. E o ruído também é um ponto muito importante. Principalmente nessa tendência de carros elétricos, de carros híbridos, onde o motor não tem tanto ruído quanto um veículo normal. Sim, aí você escuta mais o pneu. Escuta, com certeza. Eu, particularmente, o meu veículo é a combustão. Você liga um ar-condicionado, o motor tá chiando, a musiquinha tá tocando, A última vejo vez você vai ouvir diferença. o pneu. Mas assim, você acaba sentindo muita diferença quando você usa um veículo que não faz tanto barulho quanto um carro a combustão. Sim. Ah, eu vi um pneu que é R$100, R$200 mais barato. Olha a Ecolabel. Às vezes a Ecolabel demonstra que ele é um índice E, um índice F. Eu rodo todo dia, Sim. Eu rodo com o aplicativo. Quanto que eu vou economizar de combustível com um pneu melhor? E aí, como que eu defino um pneu melhor? A qualidade do composto, o desenho que ele foi projetado, tudo isso interfere no escoamento da água, na resistência ao rolamento e outros itens. Antes de entrar em pneu, quando eu comecei a entender o que era o pneu, eu percebi que eu sempre medi errado. Você sabia que um pneu 185/60 tem um perfil maior que o pneu 175/60? Não. Como funciona isso? Aqui eu tenho um pneu agrícola 710 de largura de seção, ou seja, o primeiro número representa a largura total em milímetros da parte externa do pneu, diferente da barra, da banda de rodagem, que é essa barra que tem contato com o chão, essa área total. 710, a área total. O 70, ele representa 70% dessa região na altura do pneu. Então o perfil ele não é igual para todos, tendo em vista que a seção interfere na altura do pneu também. Então se eu pegar dois pneus com 60 aqui, eles não vão ter a mesma altura? Se ele tiver a largura de seção diferente, ele interfere na altura do pneu. Então eu vou colocar um pneu mais alto, mais baixo, você tem que observar sempre a questão da seção. Se eu tiver a seção mais larga, naturalmente eu vou ter uma altura de perfil maior. Outra curiosidade que muita gente não conhece é sobre esse R que fala do aro, né? Aqui eu tenho uma roda 42, que seria o suporte. Esse R representa que é um pneu radial. Se eu tiver o traço, é um pneu diagonal. Ele não representa a roda, ele representa a estrutura radial, que é a parte de construção do pneu. Aí é um tema um pouco mais complexo. Mas em resumo, 710 largura de seção, 70 é a altura do perfil, o R radial
E o 42 é o tamanho da roda que equipa esse pneuzão. Eu jurava que o R era de roda 16. Raio, a galera fala. Não, é radial. Depois de andar por todos os galpões aqui da Pneu Store, encontramos e estamos trazendo agora aqui o Energrip da Speedmax, o primeiro pneu brasileiro para carro elétrico, né? Feito dentro de casa, foi desenhado pelo time, projetado, todo pensado exatamente em atender essa demanda que é tão importante para o mercado. O que será que tem de tão especial que aqui muda, dentro? né? De um pneu de carro elétrico para um pneu convencional, para um carro a combustão. Qual a diferença? É fato que o carro elétrico ele já faz parte da evolução dos veículos, né? Já é algo exponente, vem crescendo. Só que ele tem algumas demandas específicas que um pneu convencional talvez não atenda. Por exemplo, a questão do torque instantâneo. Quando se fala do torque instantâneo, é a transferência da força do motor diretamente para o pneu. Isso daí gera um desgaste um pouco mais agressivo, que esse pneu tem compostos de borracha que são feitos, projetados e pensados exatamente para atender essa questão do torque instantâneo. Outro ponto que nós falamos muito quando se fala em pneu de carro elétrico é a questão também do peso. Você tem um peso que exerce ali o peso da bateria, é um peso muito difícil de ser carregado. Então, quando eu coloco aqui um pneu para carro elétrico, eu tenho que ter um índice de carga que seja interessante para esse tipo de finalidade. E aí temos outras questões, como a questão das medidas, se vê que é uma medida bem diferente, 175, 55, 16, é uma medida que dificilmente você encontra no mercado. Não tem, é o único carro brasileiro hoje que vem com essa medida de fábrica, com 75, 55, 16. Até no mundo mesmo é difícil achar essa medida. Exatamente por ser mais fino, para ter uma menor resistência ao rolamento e economizar bateria no trajeto. Por consequência, uma autonomia maior. Ponto que nós falamos também, cara, eu acho que é bacana acrescentar, é a emissão de ruído desse pneu. Sim, que no elétrico faz toda a diferença. Você escuta alguma coisa do seu pneu? Já tem essa... No elétrico a gente só escuta o pneu. Só escuta. O único barulho que você tem quando você está dirigindo um carro elétrico é o rolar do pneu no asfalto. A parte do silêncio, da acústica, do conforto acústico desse pneu, ela parte desde o composto que ele é fabricado, de ser um composto um pouco mais rígido. Também o desenho interfere muito, porque você pode observar, imagina aí um vento passando aqui, o vento do caminho acaba passando por meio dos frisos e sulcos e assovia um pouco. Nesse caso aqui, são blocos mais próximos para evitar esse tipo de contato com o vento também. O barulho. Mas aqui nós temos a Ecolabel, que eu te falei, que é onde se define que um pneu é bom ou ruim. E quando eu falo da Ecolabel, o Energrip, aqui dá para todo mundo ver. Quando eu falo da Ecolabel em comparação com o pneu que vem original de fábrica no Mini Dolphin, o nosso pneu, além de ter um índice de frenagem na chuva superior, ele tem um índice de consumo de combustível, no caso, um índice de consumo de bateria menor também. Então, pode-se dizer que o nosso pneu, ele supera as expectativas. Ou seja, o Energrip ele é mais eficiente que o pneu original que veio no carro. Exatamente. E tem spoiler? Posso falar de spoiler também, não? Eu já ia te perguntar, né? Estamos aqui com o pneu do Dolphin Mini e o pessoal cansa de me perguntar. E o do Dolphin, quando é que chega? Não conta pra ninguém, hein? Mas muito em breve nós teremos para toda a linha Dolphin. Muito em breve teremos disponível. Mas, ó, segredo, viu? Não vai contar por aí, não. Então tem uma novidade vindo aí, com pneus mais eficientes e com preços muito mais interessantes. O que faz todo sentido, né? Falamos de economia de combustível, falamos de uma série de coisas aqui, economia de bateria, e agora nós temos um pneu com custo-benefício bem interessante. Show de bola.